Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo esse vídeo. Quero deixar meu abraço para vocês. Estamos vivendo esse momento diferente, né? Mas eu tô aqui pra gente continuar nossas aulas, né? Hoje chegou o dia da nossa aula teórica. É a aula que a gente precisa de um conteúdo teórico para poder entender todos os processos de computação gráfica, tá ok? Para a gente poder avançar cada vez mais. Essa apresentação vai estar no nosso material no Blackboard. Então é só baixar, se quiser ver o vídeo acompanhando a apresentação, tudo bem. Que aqui eu sei que fica meio difícil de ver a tela, tá? Mas aí se você quiser baixar e assistindo um vídeo no celular e vendo no computador alguma coisa, fica à vontade, tá ok? Mas tá aí o material para você já, beleza? Então pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre cores, resoluções e papéis, famílias de papéis, tá ok? Principalmente a família A, tá? Ah, e é isso que eu quero falar para vocês hoje um pouquinho, que isso aí tudo vai ajudar na confecção dos nossos materiais lá para frente, beleza? Vamos lá? Então o material tá aqui. Primeiro assunto de hoje, gente, a gente vai falar sobre cores, né? Existem diversos tipos de padrões de cores que a gente pode usar para confecção de material de projeto gráfico, né? Então, o primeiro padrão que existe, né, que os dois mais usados que a gente vai falar, principalmente aqui, é o padrão de cores do sistema aditivo e cores do sistema subtrativo, tá? Como assim, professor? As cores dos sistemas aditivo e subtrativo, né? Ah, Essas cores são complementares entre si, né? Os aditivos têm a ver com soma e o subtrativo tem a ver com diminuição, né? Com subtração, né? No caso mesmo, tá? Mas popularmente eles são conhecidos como CMYK e RGB, tá? Existem outros padrões no mundo, existem outros padrões sim no mundo, como o Pantone, que é muito famoso também. O Pantone é praticamente um catálogo dessas cores que a gente está falando, CMYK e RGB, em que se dão números ou nomes para essas cores, e aí você consegue achar também o padrão de cor certinho, do jeito que foi o nome da cor, né? O padrão, o número ou o nome dessa cor. Você consegue achar num catálogo, catálogo Pantone, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. CMYK, né? CMYK é a síntese subtrativa de cor, subtrativa, em que a soma das cores na síntese subtrativa vai dar o preto, a cor preta, tá ok? Então a síntese subtrativa vai dar a cor preta. Então, o que significa CMYK? CMYK, né? Ciano de C, que é a cor azul do céu, aquele azul clarinho. Magenta, tá? Que é um rosa, meio rosa choque, assim, parece um rosa choque. Não sei, não chega a ser um rosa choque não, mas parece lá. Yellow, amarelo, né? Um amarelo padrão. E black, preto. Mas o CMY, a soma deles, do ciano, do magenta e do amarelo, vai dar o preto, tá ok? Então, a soma dessas três primeiras cores, ciano, magenta e amarelo, vai dar o preto. Entenderam? Ciano, magenta e amarelo somado em iguais proporções, dá o preto. RGB. RGB é a síntese de cores aditiva. Aditiva, tá ok? Em que a soma das cores vai dar o branco, vai dar a cor branca. Então, se somar as cores do RGB, vai dar a cor branca. É a síntese de luz, tá? Conhecida como síntese de luz. E a síntese subtrativa do CMYK é a síntese de pigmento, de tinta, tá ok? Então, RGB, síntese de luz, Red é o R, que é o vermelho, o G é o green, que é o verde, e o B é o blue, que é o azul, tá ok? E a soma dessas três cores RGB dá o branco, beleza? Só que o CMYK são tintas, são pigmentos. Então a soma de pigmentos vai dar a cor preta. Então quanto mais tinta eu misturo, vai tendenciar ao preto. Já na síntese de luz, a síntese aditiva, quanto mais luz eu misturo, vai dar branco, vai chegar a luz branca, como a luz das lâmpadas, assim, que é a soma de cores, tá ok? Então é isso. O CMYK, gente, é importante lembrar que a destinação, quando você for marcar CMYK no seu projeto gráfico, a destinação é para materiais impressos. Tudo aquilo que eu vou imprimir, eu vou colocar CMYK, tá ok? Como um padrão.
E tudo aquilo que eu vou fazer em telas, celular, tudo aquilo que eu vou fazer em telas, tá? Que a destinação do arquivo é para uma tela, tá? Eu vou já usar o padrão RGB. Então, o que é digital, o que eu vou padrão digital, é RGB. Aquilo que for para CMYK, tá ok? É os impressos, como uma folha de papel, como um banner, tá? Como uma empena, o que for ser usado, beleza? Então tá claro isso? Eu vou fazer um folder, eu uso o CMYK. Se eu vou fazer um cartaz, uso o CMYK. Se eu vou fazer um post para o Instagram, eu uso RGB. Se eu vou fazer um site, RGB. Se eu vou fazer um vídeo, RGB. Beleza? Então, tá claro? Aqui a gente traz exatamente a mistura dessas cores, a questão de mistura dessas cores. A gente tem aqui, ó, o padrão CMYK e o padrão RGB. Sabe? É importante então a gente dizer o que é cores primárias e cores secundárias desses padrões. Lembrando que a soma das cores no CMYK vai ao preto e a soma das cores do RGB vai ao branco. Nunca esqueçam isso, tá ok? O que é cores primárias do CMYK? Cores primárias, primeiras cores, tá? É o ciano, o magenta e o amarelo. Ciano, magenta e o amarelo, tá claro? Ciano, magenta e amarelo. Entenderam? A soma dessas três cores em partes iguais dá o preto, que é o centro aqui do nosso círculo. Mas, se você somar duas cores só, em vez de somar uma, o que você vai fazer? Né? A gente vai dar, quando você soma duas cores, a gente vai dar uma terceira cor. Essa terceira cor é chamada de cor secundárias, cores secundárias. Então, se você for ver aqui, ó, se eu somo ciano com magenta, dá azul. Se eu somo amarelo com magenta, dá vermelho. Se eu somo amarelo com azul, com ciano, vai dar o verde. Olha que engraçado. Verde, azul e vermelho. RGB. Ah, professor, então você está me dizendo que as cores secundárias de um sistema são as cores primárias do outro sistema? Isso mesmo. Então as cores secundárias de um sistema, tá ok? A secundária, a soma de duas cores, vai ser sempre a cor primária do outro sistema, tá ok? Olha aqui que legal, ó. Estão vendo? E o RGB, olha aqui o RGB, que a soma das cores dá o branco, né? Também tem cores primárias e secundárias. Cores primárias do RGB, red, green, blue. Vermelho, verde e azul. Mas se eu somar essas cores, ó que engraçado aqui também, ó. Então somando azul com vermelho, dá magenta. Vermelho com verde, amarelo. Verde com azul, ciano. Olha, ciano, magenta e amarelo. Ciano, magenta e amarelo. Olha, as cores primárias do sistema é sempre a cor secundária do outro sistema. Entendeu, galera? Entenderam isso sobre cores? Então, sempre importante lembrar isso também, tá ok? São cores complementares, são sistemas complementares, tá? Um tende ao preto e o outro tende ao branco. São complementares, né? Se afastam do outro, mas se complementam, tá? Um ao outro. Entenderam? Questão de cor, ok? Qualquer coisa é só passar o vídeo de novo e deixar a pergunta lá no fórum, tá? Vamos entrar no outro assunto agora? Esse segundo assunto, gente, é sobre resolução. Resolução, o que significa resolução? Significa qualidade da imagem. Qual qualidade vai ter minha imagem? E aí, da mesma forma que temos com cores, a gente vai ter também destinações de qualidade. Um padrão tem mais qualidade do que o outro, mas a gente pode trabalhar para isso, otimizar as máquinas, para que não fique usando toda a potência da máquina, alguma coisa desse sentido. Tá? Ah, professor, ia ser muito mais fácil botar tudo em qualidade. Tá, mas e aí, imagina isso em grande quantidade, o que pode acontecer? Né? As máquinas ficam mais pesadas, o site fica mais pesado, né? O post da sua rede social fica mais pesada também. Então, a gente precisa então otimizar isso, trabalhar sempre na qualidade correta dos materiais. Sem contar na impressão, que se você não trabalhar na qualidade correta, trabalhar abaixo disso, o que acontece? A sua imagem sai pixelizada, sai ruim, sai feia, né? Sai com aqueles quadradinhos lá, que aí fica aquela coisa feia, né? De se ver, não tem qualidade, tá? Então lembre, resolução tem a ver com qualidade, tá? E aí qual é a medida que a gente usa em resolução? A medida que a gente usa em resolução é DPI, tá? Ou PPI.
dots per inch ou points per inch, que é pontos por polegada. A tradução, pontos por polegada, tá? Deu para entender? Tá? Pontos por polegada, tá? É uma área de 1 polegada em que vai ter a quantidade de pontos de tinta, de luz lá dentro, tá? Que vai dar a qualidade daquela imagem. E aí o padrão mínimo para o impresso, o que você acha? O impresso ou a tela que tem mais qualidade? Qual dos dois vai ter mais qualidade? O que eu vou destinar para impressão ou o que eu vou destinar para destinação de digital ou impresso? E aí? Tem mais qualidade para impressão, gente, para impressão. A qualidade mínima de impressão é de 300 pontos por polegada. 300 dpi, tá? É a qualidade mínima, para você ter uma impressão boa, bonitinha, show, tá? E para tela, já para tela, a qualidade mínima é 72 pontos por polegada, 72 ppi, tá claro? 72 pontos por polegada, tá? E aí eu trago aqui um pouco dessa questão de diferença de resolução, mostro para vocês, tá? Tá aqui, ó, 72 dpi, né? 72 quadradinhos que tem numa área de 1 polegada, tá claro aqui? E aí você percebe que é mais pixelizado, a qualidade é menor. Mas olha a quantidade de informação que tem na mesma polegada em 300 dpi, nesse quadrado que tem aqui. Nossa, muito mais qualidade, a gente percebe muito mais nítida a imagem, muito melhor, muito mais bonita. Apesar das duas serem corações e a gente tentar entender isso da mesma forma. Tá claro? Então numa área de 1 polegada, a gente vai ter aqui 300 pontos para impressão. E numa área de 1 polegada, para vídeos, impressões de tela, tá? Tudo que for aparecer em tela, vamos ter aí a qualidade de 72 polegadas, tá? Então você sempre configura o arquivo de acordo com o que vai ser. A gente tem aí um meio termo também que a gente pode trabalhar, tá, gente? Esse meio termo serve para a gente otimizar as máquinas, porque imagina, se eu vou imprimir uma empena que é o tamanho de uma fachada de um prédio, tá? A empena lá do Conjunto Nacional, a empena lá do Setor Comercial Sul, lá no centro de Brasília, né? Num prédio, que é a fachada todinha do prédio. Se eu fizer isso em 300 dpi, o arquivo vai ficar com gigas e gigas e gigas, se não ficar com terabytes de tamanho, tá ok? E aí eu trabalho numa faixa intermediária, porque aí a gente tem uma questão de que quando está a distância do objeto que a gente está lendo, o nosso organismo, nossos olhos, tendem a juntar a imagem e confeccionar a imagem que a gente não percebe a pixelização, por causa da distância que a gente está. Se a gente chegar pertinho do banner, a gente percebe a pixelização, a gente percebe os pontos. Mas se a gente está afastado, ele junta isso, né? A gente vê isso muito nos quadros Monet, por exemplo, quadro de Van Gogh, que a gente é à distância, a gente vê o quadro como um todo. Mas quando a gente chega pertinho, a gente vê os pontos, né, que ele desenhou a tela, tá? Então, a gente trabalha geralmente na metade disso, que é 150 ppi, 150 pontos por polegadas, tá? Quando a gente for trabalhar em grandes formatos. Os grandes formatos, né, que são empenas, outdoors, né, fachada de loja, fachadas gigantes, a gente vai trabalhar nesse meio tempo para poder o arquivo diminuir de tamanho e as máquinas conseguirem trabalhar, sem travar, sem perder o arquivo. Entenderam? Tá? E aqui eu trago também um pouco de diferentes resoluções em outros padrões, tá? Como é que fica uma foto, 300, 200, 100, 50 dpi, né? Explicando novamente a diferença de pontos que vai ter na mesma área de 1 polegada de um para o outro. Ou seja, sempre vai aumentar a qualidade. Então entenda, resolução tem a ver com qualidade. Entenderam? Tá? E aí a gente vai para o nosso último assunto, tá? Nosso último assunto tem a ver com tamanho de papéis. Papéis. Gente, aí fica claro uma coisa, não são tipos de papéis. Tipos de papéis é outra coisa, tá? Não tem a ver com tamanho. Tipo de papel vai ser casca de ovo, papel offset, papel couché, papel de... sabe? E são tipos de papéis. Isso aí é a variedade que existe de papel no mundo, tá? Tá? Chamex é marca, tá? Entende? Chamex é uma marca de papel, tá ok? Então a gente vai falar aqui basicamente de tamanho de papel. Tamanho de papel que é importante. E aí tem a ver com a família A. Essa família A, que tanto vê, que você vê falar A4, A2, A3, A5, né? Tem a ver com tamanho de papel. Toda vez que você vê esse negócio de A4, não é o tipo de papel, é o tamanho do papel. Tá claro? Entenderam? Tá? Esse A vem de padrão áureo, vem de áureo, que é o padrão de ouro, tá ok? Os pesquisadores perceberam lá no passado que tudo aquilo que era belo na natureza, tudo aquilo que as pessoas achavam belo, seguia um padrão, tá? Que foi feito um cálculo matemático em cima desse padrão. E aí perceberam, né,
que nesse cálculo existia um padrão, sim, a ser seguido, e é tudo aquilo que a gente considerava belo estava dentro desse padrão, chegava muito perto desse padrão. Entenderam? E aí o tamanho do papel foi confeccionado para ser esse retângulo que a gente vê do A4, por exemplo, foi baseado em cima desse cálculo, tá? E aí decorem sempre, tá? O tamanho que eu quero que vocês decorem é o tamanho do A4, que é 29,7 por 21 centímetros, tá ok? 29,7 por 21 centímetros. Então, 29,7 por 21 é o tamanho do nosso A4, tá ok? Esse papelzinho que tá aqui, ó. 29,7 por 21. Entenderam? Tá? E aqui a gente vai entender como é que chega em todos os tamanhos, que aí a partir desse cálculo você sabe o tamanho do A4, você consegue saber todos os outros. É só fazer um cálculo matemático. Ah, professor, tem matemática no curso? É, esse tipo de cálculo. Regrinha de 3, regrinha de achar o X, coisa simples, tá? Coisa da quinta série, sexta série, tá? Como que é o padrão do A4? O padrão vem do A0 até o A6, lá em cima, tá? O A6. E aí, o que a gente vai fazendo? Pode ter o A7, A8? Pode, não tem problema nenhum. Mas lembre o seguinte, é sempre um padrão que vem do A0 até chegar no A8, por exemplo, tá? Onde o A0 é o maior tamanho, e o A8 o menor tamanho, tá claro? Tamanho de área, tá ok? Então o A0 é o gigante e o A8 o menor, tá? Lembre-se sempre disso também. Então, o A0, né, ele é gigantesco, né? Ele vai ter esse tamanho todinho. E quando eu corto no meio o A0, a gente vai ter duas folhas A1. Então é isso. Quando eu sempre corto o meu objeto no meio, eu vou ter o próximo tamanho, tá ok? Eu sempre corto no meio nesta área maior, tá? Não nessa área, nunca nessa área, sempre nessa área maior. Então, cortei no meio, eu vou ter o próximo tamanho de papel. Então, se esse aqui é um A4, se eu cortei no meio, cortei aqui no meio, eu vou ter um A5, tá? Se eu cortei o A5 no meio, certinho, bonitinho, eu vou ter um A6. Se eu cortei o A6 no meio, eu vou ter um A7 e assim por diante, entenderam? Então, um A0, cortei no meio, duas folhas A1. Peguei o A1, cortei no meio, duas folhas A2. Peguei o A2, cortei no meio, duas folhas A3. Peguei o A3, cortei no meio, duas folhas A4, que é esse aqui. A4. Peguei o A4, cortei no meio, A5. Peguei o A5, cortei no meio, A6. Peguei o A6, cortei no meio, A7. Peguei o A7, cortei no meio, A8. Entenderam? Ficou claro isso, pessoal? É importante, tá? E aí, nesse padrão, se você for perceber que nesses recortes de cortar no meio o objeto, a gente vai ter a figura, tá? Do padrão áureo aqui, ó, tá? O Fibonacci, né? Que o pessoal tanto fala e tanto estudou aí na vida, né? Que é lindo de se ver, né? Que é aquele padrão, um caracol lindo, bonitão que existe. Tá claro, pessoal? Tá? É isso, tá? Estudem. Qualquer coisa, tirem dúvidas no fórum, pode perguntar no fórum, eu vou responder, logo em máximo em um dia, 48 horas, eu estou respondendo no fórum. Estudem esse material, cai na prova, sim, cai no nosso conteúdo, sim, nossa avaliação, tá? E fiquem de olho nisso. Um grande abraço a todo mundo, qualquer coisa eu estou disponível, é só mandar mensagem aí e espero vocês, tá? Bom descanso, não saiam de casa, curtem os filmes, curtam séries, curtem a família dentro de casa, não visitem os avós, não visitem o pessoal mais velho, cuidado, tá pessoal? Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até mais. Tchau!